no Metrópolis de hoje, o futebol como há muito tempo a gente não vê. Música e moda contando a história do Brasil. E a exposição do grande paisagista do modernismo. Guinhar a memória plástica do Brasil moderno. Paulo Sérgio, por quê? O título? O título mostra que nós estamos aqui num dos momentos mais elevados da modernidade do Brasil. Bem-vindos ao Metrópolis. A final emocionante de um campeonato de futebol na periferia do Rio de Janeiro está no documentário do Eric Rocha. Campo de Jogo mostra a disputa entre geração e juventude, esses dois times, e conecta nosso olhar para a essência do futebol. O Eric está aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Boa noite, Eric. Boa noite, tudo bom? É um filme que já rodou, né? Os festivais, os principais festivais do Brasil, o mundo também, né, Eric? Pois é, estamos há 10 meses aí exibindo o filme em vários países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, América Latina, no Brasil. E agora chegou o momento, né? Aí, em breve, dia 23 de julho, de lançar o filme no circuito brasileiro. Muito bem. E falando e mostrando o futebol aí, como eu tinha até falado ali no início do programa, como a gente não vê há muito tempo, a gente está nesse futebol dos cartolas, futebol da Copa, do estádio, do dinheiro. E a futebol, é a essência do futebol, talvez, ou não? Mais do que isso, hein? O campo de jogo, ele é o contraponto disso que você está falando, né? Ele é um futebol de raiz brasileiro, né? É o futebol popular, é jogado na periferia, no campo de terra, né? É, digamos assim, a matriz do futebol brasileiro, né? Eu acho que a partir dessa matriz da pelada, do drible, da negritude, da comunidade, é isso que fez o futebol brasileiro se tornar o que ele é, né? É isso que deu a coisa original do futebol brasileiro. Então, eu acho que é bem interessante o filme estar sendo lançado nesse momento, né? Nesse momento de uma crise muito forte do futebol institucional, do futebol oficial, midiático, né, padrão FIFA, e espero que o filme possa contribuir, né, para a gente poder olhar um pouco para essa matriz do futebol brasileiro, que eu acho que, infelizmente, está sendo esquecida, né? Você quer ver um trechinho? Eu adorei o filme. É um longa curto, né? A gente estava brincando, tem um pouquinho mais que 1 hora. E a gente vai mostrar para vocês aí um trechinho. Deixa eu explicar um pouco da comissão técnica, o pessoal da comissão técnica, o próprio técnico ali falando com o seu time. Vamos ver. O que é que nós viemos fazer aqui hoje? O que é que nós viemos fazer aqui hoje? Vocês vão deixar ele levar o título? Não! Vocês vão deixar ele levar o título? Não! Vamos ganhar? Não! Quem é que manda aqui? Quem é que manda aqui? Quem é que manda aqui? Juventude é do Sampaio! Juventude do Sampaio é um bairro, é uma comunidade lá, né? É uma comunidade. O bairro se chama Sampaio, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Aliás, curiosamente, paradoxalmente, muito perto do Maracanã, do estádio do Maracanã. Esse é outro dado curioso do filme. Então, esse bairro chama Sampaio. E o Juventude, que é esse time que joga a final do campeonato. Essa final que é o fio condutor do filme, o Juventude, é da comunidade do Sampaio. E o outro time, que é o Geração, é da comunidade da Matriz. Então, cada time representa uma comunidade. Agora, bom, estamos aqui numa disputa justa, vamos mostrar o outro time também gritando. O que vocês acham? Dê uma olhada. Hoje é tudo, Geração é tudo hoje. Tudo é hoje. Certo?
Vamos lutar, pai, vamos lutar. Nós sabemos jogar, nós sabemos brincar, nós jogamos com alegria. Joga com alegria. É só se empenhar, aquela vontade. Esquece o jogo passado. O jogo é hoje. Cada um cobrando de si mesmo. De si mesmo. Por que que tá no Geração? Tô no Geração não é à toa. Não é qualquer um que veste essa camisa, não, cara. Boa luta, briga. Isso daqui é uma democracia, mas tem um respeito, pô, não é pra qualquer um, não. Pois é, gente. Então, aí você estava contando. Aí tem esse campeonato que reúne o quê? 14 times são 14 isso, né? times da zona norte do Rio, dessa região do Sampaio. Acontece anualmente esse campeonato. Então, a gente estava fazendo a pesquisa. O meu desejo era fazer um filme de futebol focado nessa questão do futebol, do ritual, do futebol popular, de pelada. E quando a gente encontrou esse campo, eu senti que esse campo era uma síntese de todos os outros campos que a gente já tinha visto. E aí foi a decisão de concentrar o filme todo nesse campo. E no segundo momento, na montagem, já com o meu amigo Renato Vallone, que montou comigo o filme, a gente decidiu, além de focar o filme nesse campo, focar o filme todo na final desse campeonato. Que é muito interessante isso, né? Que um jogo de futebol tem aproximadamente a mesma duração que um filme com longa-metragem. Então, eu acho que a proposta do filme é essa, né? Quer dizer, é esse entrelaçamento entre o cinema e o futebol, né? Eu acho que dessa simbiose entre o cinema e o futebol é que nasce a poética do filme. Pois é, e aí você está mostrando pra gente um documentário, vocês vão ver um documentário que não é o depoimento desses jogadores, não é o depoimento das pessoas que estão assistindo, não são depoimentos sobre o futebol, é o futebol no campo, é ele aí jogado, né? É o seu olhar sobre ele, né? Pois é, eu achei que era interessante isso, né? Esse entrecruzamento do futebol com o cinema, quer dizer, o jogo por si só ele fala por si só, através do cinema, do olhar do cinema. Então é o cinema olhando o futebol olhando o cinema. E o futebol é uma arte que não precisa de explicação, não é uma arte que passa pelo racional, né? Ela passa pela emoção, ela passa pelo rito, né? Então eu achei que esse caminho era interessante, né? Quer dizer, trazer a potência estética e épica do futebol através do cinema. O futebol tem uma potência estética absurda. Pois é. Agora, de que forma você acha que você faz ali um paralelo com o famoso Canal 100? O Canal 100 é sempre uma inspiração, né? É uma inspiração. Eu acho que eu peguei o Canal 100 muito pouco, né? Eu sou de uma geração que eu peguei o finalzinho do Canal 100 nos cinemas. E isso ficou na minha memória, né? Assim como o filme O Garrincha, a Alegria do Povo, né? De Joaquim Pedro de Andrade, que é um filme, um marco do cinema brasileiro e talvez um dos melhores filmes de futebol que eu vi na minha vida. Bom, a gente pode ter muitas referências também, né? Mário Filho, né? Nelson Rodrigues. A gente tem grandes intelectuais e pensadores, né? Atualmente o Wisnik, que fala muito do futebol. Maravilhosamente. Lançou um livro maravilhoso que foi inspiração também. Também foi inspiração para vocês aí. Tem a gente viu nessas duas demonstrações que a gente deu, dessa história motivacional, totalmente emotiva, e pouco eles falam de técnica, né? Engraçado na hora ali. Pouco se fala de técnica e mais da doação, né? De a doação. Agora, num momento, num jogo em que a doação é mais importante e que a técnica acaba ficando ali de lado, coitado do juiz, gente. Pois é, o juiz... O papel do juiz nesse caldeirão apaixonado, né, gente? Como é que fica, né? Pois é um filme que fala das paixões, né? Quer dizer, esse campo que vocês estão vendo aí, na imagem, esse campo de jogo é um campo de batalha, né? É um campo de batalha social do Brasil, né? Esse campo ele é uma metáfora do Brasil. Então o juiz ele é um personagem que incorpora um certo poder e é um dos poucos homens brancos. Verdade. E ele é pequenininho, magrinho, franzino e branco, ao contrário do resto da rapaziada, né? Então eu gosto muito desse campo como um palco, como uma arena, né? É uma coisa meio tribal, os jogadores são guerreiros, né? Totalmente. E esse momento eu acho sublime, assim, porque é um momento onde
o juiz, de uma condição de ameaçado e devorado, ele num corte de montagem, ele começa a emanar um poder e autoridade, né? Exercer essa autoridade, né? O juiz é a lei, né? No meio dessa arena de guerreiros e dessa coisa caótica e até violenta, né? Violenta, é verdade. O juiz, ele tem que exercer a lei. Eu achei essa cena genial, quando vocês fazem esse contrário, né? Que parece que é justamente isso, ele saindo desse turbilhão e o início. Eric, parece que vai virar, aquela assim, contando pra você, parece que vai virar série, Eric, vai virar série, né? Vai virar série. Primeiro a gente vai lançar agora, dia 23 de julho, aí, o filme em Rio, São Paulo e várias capitais brasileiras, o filme longa. E aí, como desdobramento disso, nos próximos meses, a gente vai entrar no ar uma série de TV, uma microsérie, 4 capítulos. No Canal Brasil, né? No Canal Brasil, e a série era focada em personagens do filme, né? O filme ele não é tão preocupado em aprofundar os personagens, né? O filme ele fala mais desse coletivo, do rito, né? Então a série a gente vai ter a oportunidade de falar, o juiz é um deles, inclusive, o Itandi, que é o nome do juiz, o técnico que a gente mostrou do Juventude primeiro, que é o Dibel, que é uma figura extraordinária, e outros 2 jogadores vão ser personagens. Então a ideia é trazer essa primeira pessoa, né? De cada personagem. E, bom, e para finalizar, meu tempo já acabou, eu queria falar mais, mas só para dizer, inclusive, que esse filme também vai ser exibido nos Estados Unidos e... A gente está com um distribuidor na França e nos Estados Unidos. A gente vai lançar agora esse mês no Brasil, e aí em novembro a gente lança na França e dezembro nos Estados Unidos, em circuito, né? Então, estou muito feliz com isso, de o filme poder ganhar as telas do mundo aí, né? Claro. E eu fico feliz de mostrar esse futebol da gente. Esse futebol brasileiro, né? Esse futebol brasileiro. Esse futebol brasileiro. É isso aí. É isso aí. Obrigada, viu, Eric? Obrigado a você. Até mais. Até mais. Bom, daqui a pouco, conheça a história do Brasil, agora de um jeito diferente, por meio da moda, da música, tá? E também a bela mostra das obras de Alberto Guinhá. Antes do intervalo, tem mais coisa ainda. Antes do intervalo, tem outras exposições em cartaz aqui em São Paulo. A história do Brasil contada através da moda e da música. E o lugar não poderia ser melhor, o Solar da Marquesa de Santos, no centro de São Paulo. Eu estou falando da exposição Bailes do Brasil, que faz uma retrospectiva de bailes e festas nacionais por meio de vídeos, figurinos e mais de 200 imagens de diferentes fotógrafos. Como começou a ideia da exposição? A ideia começou, eu e o Jun, a gente já queria trabalhar junto, a gente queria fazer um projeto que tivesse moda, mas que não fosse simplesmente uma moda produzida, que fosse o espírito do que o Brasil traz como moda. Quando começamos a discutir o conteúdo, nós percebemos que aquilo que são fotografias de moda, na verdade, pouco se tornou moda de verdade. Ficou muito restrito a um exercício classista de revistas de moda e de semanas de moda. Não virou moda no Brasil de fato. E nós queríamos uma exposição que fosse autêntica, que retratasse realmente a moda do Brasil, os modos do Brasil. E por fim chegamos no formato de bailes. E nos bailes é onde
percebemos que as pessoas elas se vestem de uma forma onde a roupa ela não é usada porque está na moda, mas porque ela espelha aquilo que está na alma. É assim como os ritmos que conduzem as pessoas a bailar, as pessoas não se movimentam por apenas ouvirem uma música, mas por terem real vínculo e afinidade com aqueles ritmos. E a exposição é uma história do Brasil contada através desse viés, que é um viés muito mais identitário, onde as pessoas vindo aqui vão se identificar com muitos dos momentos. Os projetos de falar de Brasil, eles sempre têm um desafio muito grande, que é tão grande a diversidade que você encontrar um caminho de narrativa ele é muito complexo. Aqui a gente conseguiu dividir em 3 áreas. Então a gente fez uma sala só para a gente ver as nossas origens, que vai desde os índios. A segunda sala a gente chamou de Metrópolis, que é uma sala que é onde o erudito começa a se mesclar com o popular. E a última sala, que é a globalização, que é, de certa maneira, a batida mundial se misturando com tudo. É uma quantidade de informação que a gente vive hoje diferente do que era antes. Aqui tem uma mistura assim, muito eclética, né? Desde as músicas mais regionais, né, até as músicas que elas são realmente folclóricas mesmo, de raízes, né? Não é só a música que nos embala, a ideia é que a música e a imagem conversem dentro da cabeça, né, do visitante. Agora, então me conta o que temos aqui. Olha, eu me considero uma fotógrafa que é documentarista da minha própria época. Eu tenho um trabalho que eu gosto muito, que chama Diário de Bolsa, porque eu sempre andei com a maquininha na bolsa, fotografando tudo e todos. Isso aqui eu frequentei muito. Eu também. Rose Bombom. Essa época aqui... Minha adolescência. Era a época... Eu já era uma jovem senhora. Esse aqui, o Alex Atala, era o DJ. O projeto da exposição, ela se baseia muito no formato dos salões de baile, onde as pessoas ficam ao redor da pista e quem quer bailar vai para o meio. O tempo inteiro é esse convite a você adentrar numa imagem, troca de música, você entra numa outra imagem. É realmente um bailado, né, através de imagens e de sonoridades. O Museu de Arte Moderna de São Paulo apresenta uma retrospectiva de um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX. Alguns trabalhos do pintor e desenhista Alberto da Veiga Guinhar são inéditos para o público. E, paralela à mostra, o MAM selecionou 26 obras do acervo do museu que mantém uma relação com essa coleção de Guinhar. Guinhar, a memória plástica do Brasil moderno. Paulo Sérgio, por quê? O título? O título mostra que nós estamos aqui num dos momentos mais elevados da modernidade do Brasil. Por exemplo, é um quadro famoso dele, né? É talvez um dos mais famosos, porque ele ganhou o prêmio em 1943 no Salão Nacional de Belas Artes. São as gêmeas, como é o apelido do quadro, o título do quadro é Léia e Maura, são as filhas do senador Barros Carvalho, e aquele fundo é todo inventado, aquela paisagem é toda inventada. Sofrimentos que ele teve evidentes na vida dele, família e etc., ficam muito expressos, né? Por exemplo, aqui. Sacra. Ele não vai fazer o êxtase da revelação, como um Bernini com Santa Teresa. Ele vai sempre fazer o martírio ou de Cristo ou o martírio de São Sebastião. Há uma curiosidade aqui. Ali ele pinta os retratos, né? Os retratos são sempre de intelectuais ou da elite de Belo Horizonte. Nos grupos, ele pinta o negro,
mas não um negro marginal, não um negro miserável, mas um negro integrado à sociedade através das Forças Armadas, que são as famílias de fuzileiros. É uma aspiração clara dele, que não é bem a realidade da maioria da população negra, né? Agora, essa daqui é uma natureza morta interessante, porque tem elementos, não somente a natureza morta domina o quadro, claro, é soberana no quadro, mas há uma vasta paisagem. Mas se a gente notar, há um elemento surreal, porque a toalha da mesa flutua sobre uma cidade. Criando um diálogo com a retrospectiva do Guignard, o MAN também está apresentando uma outra exposição chamada Paisagem Opaca, com obras de outros artistas. A Tarsila, que é uma obra muito importante da nossa coleção. É uma paisagem da Tarsila onde existe toda essa desconstrução da paisagem com ponto de fuga único. Isso é uma característica que está presente em toda a paisagem opaca. E em diálogo direto com a Leda Catunda, que também tem uma paisagem. E a Leda, ela tem uma referência explícita à obra da Tarsila. E a gente nunca tinha podido mostrar as duas assim tão perto uma da outra. Então também é uma oportunidade para a gente retrabalhar o acervo sobre vários aspectos. Você sabe qual é o maior personagem da história do cinema? Sabe, não? Pois é, eu te conto depois do intervalo. Por enquanto, fique aí com algumas dicas culturais para essa semana no estado de São Paulo. Essa é para responder rápido, sem pensar, tem que ser assim espontâneo, tá? Para você, quem é o maior personagem da história do cinema? A enquete foi realizada pela famosa revista britânica Empire, auto-intitulada a maior revista de cinema do mundo. Que modéstia, meu Deus do céu. Mas, de qualquer forma, o grande campeão foi Indiana Jones. É, o arqueólogo aventureiro que nunca perde o chapéu e o chicote. Foi o preferido dos leitores. Indiana é protagonista de 4 filmes na franquia dirigida por Steven Spielberg e produzida por George Lucas. Indiana Jones desbancou, olha só, James Bond, que foi segundo colocado, e Batman, que terminou em 4º. E não é só não, o Harrison Ford ainda emplacou o 3º lugar da votação com o personagem Han Solo da série Guerra nas Estrelas. E você, concorda? O que você acha? Conta pra gente. Manda uma mensagem pro nosso WhatsApp. O número, anote, 11 976 73 15 40. O inglês Noel Gallagher, ex-guitarrista e co-líder da banda Oasis, está produzindo sem parar. Acaba de lançar Lock All the Doors, novo clipe do álbum Chasing Yesterday, que saiu em fevereiro. Mas já avisou, viu, que em 5 semanas entra no estúdio para gravar o 3º álbum com o grupo High Flying Birds. No Zum 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 do show business, Noel é cotado para ser uma das estrelas do festival Lollapalooza no ano que vem aqui em São Paulo. Será? O Metrópolis de hoje termina com ele. A gente se vê amanhã, né? Claro. Um beijo. Tchau, tchau.